A África, um continente de culturas vibrantes, paisagens diversas e de um potencial imenso, enfrenta um desafio recorrente: os golpes militares. Das planícies áridas do Sahel às movimentadas ruas das cidades da África Ocidental, ver soldados tomando o poder tornou-se um espetáculo indesejável, tipo um déjà-vu que ninguém quer ter. Esses golpes, geralmente rápidos e decisivos, repercutem na comunidade internacional, gerando preocupações com a estabilidade, a democracia e os direitos humanos. É como jogar água no chope da gente. A frequência desses eventos nos leva à seguinte questão: por que os militares, uma instituição feita para proteger a nação, se transforma com tanta frequência em seu dominador? Por que alguns segmentos da sociedade africana veem os militares como salvadores, acolhendo favoravelmente sua intervenção na esfera política? A resposta reside na profunda desilusão com os governos civis, frequentemente percebidos como corruptos, ineficientes e desconectados das necessidades do povo. É tipo já sei que com político não vai dar certo, melhor os militares. Diante das dificuldades econômicas, dos problemas sociais ou da instabilidade política, o exército, com sua aura de disciplina e determinação, pode parecer uma luz no fim do túnel, sabe? Uma esperança que nem a seleção brasileira trazendo a taça de volta. A frequência de golpes militares na África não pode ser atribuída apenas às ações de generais ambiciosos. É também sintoma de problemas estruturais mais profundos que corroem o continente desde sua independência, tipo uma barata na gaveta de biscoito. A herança do colonialismo, com suas fronteiras artificiais, suas economias extrativistas e suas táticas de dividir para conquistar, deixou muitas nações africanas mal preparadas para os desafios da autogovernança, tipo um time de futebol sem técnico. Décadas de má gestão econômica, corrupção e instabilidade política corroeram a confiança pública nas instituições democráticas, igualzinho cupim em madeira. As eleições, muitas vezes marcadas por irregularidades e violência, são vistas por muitos como uma mera fachada, uma ferramenta para as elites manterem seu poder, tipo um jeitinho brasileiro que não dá certo. Para entender a presença constante dos militares na política africana, precisamos primeiro olhar para o passado colonial do continente. As potências europeias, movidas pela ganância e ambições imperiais, dividiram a África sem se importar com as fronteiras étnicas, culturais ou linguísticas preexistentes, igualzinho a um bolo de aniversário em uma festa infantil. Essa divisão arbitrária plantou as sementes dos conflitos futuros, criando estados artificiais com populações diversas, muitas vezes rivais. É como misturar água e óleo, uma hora a bomba explode. A era pós-colonial trouxe novos desafios para a África, transformando o continente num palco das rivalidades da Guerra Fria, tipo um fla-flu geopolítico. Estados Unidos e União Soviética, buscando a hegemonia global, queriam expandir suas áreas de influência, sabe, igualzinho quando a gente quer dominar o jogo de botão. Apoiando, muitas vezes, regimes autoritários alinhados com seus interesses ideológicos, tipo um puxadinho político. Essa intromissão externa desestabilizou ainda mais a região, piorando as tensões já existentes e minando as frágeis instituições democráticas, tipo cupim em madeira velha. O fim do regime colonial não inaugurou uma era de paz e prosperidade para a África. Muitas nações recém-independentes lutaram para superar o legado do colonialismo, às voltas com instituições frágeis, divisões étnicas e economias subdesenvolvidas. A euforia da independência rapidamente deu lugar à desilusão, já que os dividendos prometidos da liberdade não se materializaram para a maioria da população. O Mali, um país sem litoral na África Ocidental,
anteriormente um símbolo de democracia e estabilidade na região, tornou-se uma ilustração impressionante da complexa interação entre intervenção militar, falhas de governança e o fascínio pelo uniforme. Assombrado por um histórico de golpes de Estado e atormentado por desafios profundamente enraizados, a queda do Mali em direção à turbulência revela a fragilidade das instituições democráticas e a natureza cíclica das tomadas de poder militares. A região do Sahel, onde o Mali está localizado, tornou-se um foco de instabilidade, lutando contra a pobreza, as mudanças climáticas e a ascensão do extremismo violento. Segunda parte, um legado de golpes, semeando as sementes do descontentamento. O golpe de 2012 não foi um incidente isolado na história do Mali. Foi, sim, o sintoma de um mal-estar mais profundo, uma herança da intervenção militar na política que assola o país desde sua independência da França em 1960. O primeiro golpe do Mali, em 1968, liderado pelo tenente Moussa Traoré, inaugurou uma era de regime autoritário que durou mais de 2 décadas. O regime de Traoré, marcado por repressão, corrupção e estagnação econômica, plantou as sementes do descontentamento que alimentariam as turbulências futuras. O golpe de 1991, liderado por Amadou Toumani Touré, pôs fim à ditadura de Traoré e inaugurou um período de democracia multipartidária. Terceira parte, dos quartéis às urnas, uma transição difícil. A comunidade internacional, alarmada com a deterioração da situação no Mali, interveio para apoiar o restabelecimento da ordem constitucional. As forças francesas, no âmbito da Operação Serval, desempenharam um papel crucial ao repelir os militantes islâmicos dos grandes centros urbanos. A missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização no Mali, também conhecida como MINUSMA, foi criada para apoiar o processo de paz, proteger os civis e promover os direitos humanos. A transição para um regime civil foi repleta de obstáculos. Primeira parte, Níger, um país refém de sua história. O Níger, vasta nação sem litoral no coração do Sahel, ilustra de forma impressionante como o legado histórico, a instabilidade política e o fascínio por soluções militares podem prender um país num ciclo de golpes de Estado e subdesenvolvimento. Apesar de seus abundantes recursos minerais, o Níger continua sendo um dos países mais pobres do mundo, com sua população sofrendo com pobreza crônica, fome e um ambiente de segurança precário, tipo a gente vê no Brasil com os nossos heróis da Lava Jato. As raízes das dificuldades atuais do Níger são profundas, ligadas ao legado do colonialismo francês, que deixou o país com instituições frágeis, fronteiras artificiais que atravessam etnias e uma economia fortemente dependente da exportação de matérias-primas, bem parecido com a nossa relação com Portugal, né? A história do Níger é marcada por golpes de Estado, cada um deixando um rastro de promessas não cumpridas e um crescente ceticismo público sobre a possibilidade de uma verdadeira mudança democrática. É tipo um déjà vu, sabe? O golpe de 1996, liderado pelo coronel Ibrahim Baré Mainassara, derrubou o governo democraticamente eleito do presidente Mahamadou Ousmane, prometendo restaurar a ordem e reaquecer a economia, igualzinho a tantos outros. No entanto, o regime de Mainassara não foi diferente dos seus antecessores, marcado por repressão, corrupção e estagnação econômica. Uma verdadeira bola de neve. O ciclo recorrente de golpes de Estado e instabilidade política no Níger teve um impacto devastador nas perspectivas de desenvolvimento do país, prendendo-o num ciclo vicioso de pobreza, insegurança e subdesenvolvimento. É como aquele ditado: trocar 6 por meia dúzia
nunca muda nada. Cada golpe, independentemente das intenções de seus líderes, perturbou a governança, corroeu as capacidades institucionais e minou o Estado de Direito, criando um ambiente propício à corrupção, à impunidade e à falta de responsabilização. Parece até a política brasileira, não é mesmo? A ameaça constante de intervenção militar também desencorajou o investimento estrangeiro, sufocou o crescimento do setor privado e desviou recursos escassos de serviços sociais essenciais, como educação, saúde e desenvolvimento de infraestrutura. É como tentar encher uma peneira, uma luta perdida. A falta de oportunidades econômicas, juntamente com o rápido crescimento populacional e o impacto das mudanças climáticas, alimentou a pobreza, o desemprego e a agitação social, criando um terreno fértil para grupos extremistas que procuram explorar queixas e recrutar jovens desiludidos. É a receita perfeita para o desastre, infelizmente. Burkina Faso, um país sem litoral na África Ocidental, carrega uma história marcada por golpes militares, cada um atestando o fascínio persistente pela figura do soldado salvador, tipo um super-herói da nação. No entanto, por trás do verniz das rápidas tomadas de poder e das promessas de mudança, esconde-se uma nação às voltas, com as duras realidades desse padrão recorrente, tipo um ciclo sem fim. O fervor revolucionário que um dia inspirou esperança, personificado pela figura emblemática de Thomas Sankara, se dissipou. Essa esperança deu lugar a um ciclo de instabilidade que continua a atrapalhar o progresso do país, como um carro atolado na lama. Conhecido como Alto Volta antes do governo de Sankara, Burkina Faso há muito tempo luta contra a pobreza, a desigualdade e um sentimento de marginalização no cenário global, quase como um time reserva na Copa do Mundo. Segunda parte. Uma história marcada por golpes de Estado, de Sankara aos dias de hoje. O espectro de Thomas Sankara paira sobre a história de Burkina Faso. Oficial carismático, portador de uma visão revolucionária, Sankara tomou o poder em 1983, prometendo transformar o país em um modelo de autossuficiência e justiça social, tipo um jeitinho brasileiro, só que melhorado. Suas reformas ambiciosas, visando erradicar a corrupção, promover a igualdade de gênero e melhorar os serviços de saúde e educação, cativaram a imaginação de muitos, especialmente os jovens, que viam nele um líder verdadeiramente dedicado às suas aspirações, tipo um Neymar da política, só que sem as polêmicas. No entanto, o reinado de Sankara foi tragicamente interrompido em 1987, quando ele foi assassinado durante um golpe de Estado liderado por seu amigo próximo e camarada, Blaise Compaoré. O regime de Compaoré, uma verdadeira rasteira nos ideais revolucionários de Sankara, marcou o início de uma era de regime autoritário que durou quase 3 décadas. Terceira parte, o preço das reviravoltas perpétuas. Uma nação à deriva. Em janeiro de 2022, a frágil democracia de Burkina Faso foi novamente quebrada por um golpe militar. O tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, alegando a incapacidade do governo Kaboré de lidar com a deterioração da segurança e melhorar a economia, tomou o poder, prometendo um retorno à estabilidade e uma atenção renovada ao combate ao terrorismo. O golpe, recebido com reações mistas da população, expôs a profunda frustração e desilusão com o status quo político, um sentimento parecido com o que a gente vê às vezes aqui no Brasil. No entanto, a junta de Damiba enfrentou muitos dos mesmos desafios que seus antecessores. A situação de segurança continuou a se deteriorar, com os ataques jihadistas se tornando mais frequentes e mortais, deslocando centenas de milhares de pessoas e criando uma crise humanitária. As táticas pesadas da junta, incluindo restrições à liberdade de expressão e de reunião,
atraíram críticas de grupos de direitos humanos, levantando preocupações sobre um retorno ao autoritarismo. Primeira parte. Guiné. Uma revolução traída, uma nação à deriva. A Guiné, uma nação abençoada com riquezas naturais, mas assombrada por uma história de turbulência política, serve como um exemplo gritante do impacto devastador da intervenção militar e da natureza cíclica das lutas pelo poder na África. Das cinzas do domínio colonial às esperanças frustradas de uma revolução traída, a jornada da Guiné é uma história de potencial imenso desperdiçado pelo autoritarismo, corrupção e o fascínio persistente por soluções militares. A história da Guiné é marcada por contrastes chocantes. O peso da história de Touré a Condé, um ciclo de promessas quebradas. Os primeiros passos da Guiné rumo à independência, sob a liderança de Ahmed Sékou Touré, começaram com uma onda de esperança e fervor panafricanista. Touré, figura carismática que conduziu o país à independência do domínio colonial francês em 1958, prometeu uma ruptura com as correntes do passado e um futuro definido pela autossuficiência, progresso social e unidade africana. Algo como tirar o time da lama e colocá-lo na primeira divisão, sabe? No entanto, esse otimismo inicial rapidamente deu lugar à desilusão, à medida que o regime de Touré mergulhava no autoritarismo, marcado pela repressão política, violações dos direitos humanos e má gestão econômica. Uma verdadeira decepção, tipo quando o Brasil perde nos pênaltis. O exército, inicialmente aclamado como herói da luta pela libertação, tornou-se o instrumento do regime repressivo de Touré, usado para silenciar dissidências, consolidar o poder e manter um clima de medo, bem parecido com os tempos da ditadura militar aqui no Brasil. Um vislumbre de esperança ou uma descida ao autoritarismo? A comoção internacional que se seguiu ao massacre do estádio forçou Camara a abandonar o poder, abrindo caminho para as primeiras eleições democráticas da Guiné em 2010. Alpha Condé, um veterano da oposição que havia passado anos no exílio, saiu vitorioso, despertando a esperança de uma nova era de governança democrática, respeito aos direitos humanos e progresso econômico. A presidência de Condé, embora marcada por alguns progressos em termos de desenvolvimento de infraestrutura e crescimento econômico, também foi marcada por alegações de corrupção, redução do espaço político e repressão à dissidência. Sua decisão de concorrer a um terceiro mandato controverso em 2020 desencadeou protestos generalizados e a condenação da comunidade internacional. O canto da sereia de um regime militar, uma quimera de estabilidade. O continente africano está numa encruzilhada, às voltas com o legado persistente da intervenção militar em sua paisagem política. Das planícies ensolaradas do Mali às ruas vibrantes de Conakry, as histórias dessas nações pintam um quadro complexo e muitas vezes preocupante da atração e da natureza ilusória do regime militar. O canto da sereia do soldado Salvador, prometendo estabilidade e ordem em meio ao caos dos supostos fracassos civis, se mostrou uma melodia perigosa e frequentemente autodestrutiva, tipo um tiro no pé. Os casos do Mali, Níger, Burkina Faso e Guiné são lembretes gritantes da natureza cíclica dos golpes, cada um testemunhando os desafios profundamente enraizados que continuam a assolar o continente, tipo uma ferida que não cicatriza. Trilhando um novo caminho, forjando um futuro além dos quartéis, romper o ciclo de golpes de Estado e promover um futuro onde o som de coturnos no asfalto não soe mais, o fim da democracia exige uma abordagem multifacetada e de longo prazo, tipo um plano real para a política africana. Isso requer um compromisso em atacar as raízes da instabilidade,
fortalecer as instituições democráticas, promover a boa governança e empoderar os cidadãos para que possam responsabilizar seus líderes, como fazemos aqui no Brasil com nossos políticos. Investir em educação, saúde e oportunidades econômicas, especialmente para os jovens, é essencial para criar uma sociedade mais justa e igualitária, tipo um Bolsa Família continental. Uma sociedade onde o apelo de soluções rápidas e a promessa de soluções militares percam seu charme, que nem promessa de político em época de eleição.